Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 até o versículo 30. Hoje eu quero falar sobre a humanidade do Evangelho e como a humanidade do Evangelho é vista exatamente na humanidade do nosso Salvador. Então a palavra do Senhor diz assim, verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou do deserto onde tinha sido tentado, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou e por 3 anos e 6 meses reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre a palavra. Deus, que o Teu Espírito esteja sobre nós para nos ungir e também para nos encher, a fim de podermos ler a Tua palavra, entender a Sua mensagem e praticá-la. Ó Pai, permita-nos explicar a Tua palavra com verdade, fidelidade e submissão ao Espírito do Senhor. Permite-nos também, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra com atenção e guardá-la no coração para meditação e obediência. Ó Deus, visita-nos nessa noite explicando-nos a palavra do Senhor, falando ao nosso entendimento e à nossa alma, participando e comungando conosco também na ceia que vamos celebrar em obediência à palavra do Senhor. Visita-nos com a luz do Teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. É sabido de todos nós que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e que o foco da mensagem de Mateus é mostrar que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento e que ele veio para cumprir toda a palavra, toda a profecia que Deus havia revelado. Por isso nós encontramos no Evangelho de Mateus os discursos, os sermões de Jesus, e a expressão dizendo que ele é o Filho do homem que veio para cumprir a vontade de Deus. Nós também sabemos que o Evangelho de Marcos foi enviado para os romanos
e que ele quer demonstrar que Jesus é o servo de Deus, que veio não para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos, capítulo 10, versículo 45. Marcos nos mostra que o Senhor Jesus tem poder, mas sendo ele o servo, ele não usa o poder como muitas vezes os governantes usam para o seu próprio prazer e para oprimir os povos. Ele usa o poder para servir as pessoas, que é exatamente o motivo e a razão do poder ser concedido. Quando você lê o Evangelho de João, você sabe que o Evangelho de João tem uma mensagem geral e ele quer enfatizar completamente a divindade de Jesus sobre a divindade de Jesus manifesta e revelada a todos nós. Quando chegamos em Lucas escreve aos gregos, ele quer mostrar a plena humanidade de Jesus. E no propósito de esclarecer, ilustrar, explicar a humanidade verdadeira, completa de Jesus, ele expressa também a sua divindade, que vai crescendo diante dos olhos dos seus discípulos, até o capítulo 8 e o capítulo 9, quando fica bem claro que aquele homem de Nazaré não era simplesmente um homem bom, um homem santo ou um profeta, mas ele é o Deus encarnado que veio até nós e está entre nós, conforme a mensagem de Lucas. E Lucas, que dentre os outros evangelistas era o único que não havia conhecido Jesus pessoalmente, ele nos apresenta no seu propósito, logo de início, que é o de convencer os seus leitores da exatidão histórica das tradições cristãs. Quando Lucas escreve o seu evangelho, já tinha passado mais de 40 anos que Jesus havia sido crucificado e ressuscitado. 40 anos é tempo suficiente para as pessoas começarem a duvidar de uma história. Isso é tão verdade que nós estamos há pouco mais de 80 anos da Segunda Guerra Mundial e já existem livros sendo publicados na Europa, onde tudo aconteceu, dizendo que nada daquilo que as filmagens, que as fotografias, que os livros, que as pessoas que disseram aconteceu do jeito que elas falaram. Mas você tem imagens, você tem filmes, você tem fotografias, você tem documentos. E mesmo assim as pessoas negam. Se hoje em dia é assim, ainda mais naquela época. Então Lucas diz que ele fez uma acurada pesquisa. Ele foi nos lugares onde as coisas aconteceram. Ele conversou com as pessoas já idosas no seu tempo que haviam presenciado tudo aquilo que estava escrito no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, que na época em que ele escreve o seu Evangelho, com quase 100% de certeza, já estava circulando na igreja do Senhor Jesus. Ele então mostra que tudo o que é dito a respeito de Jesus, especialmente e especificamente a respeito da sua humanidade, é verdade. Ele de fato veio até nós. E ele quer mostrar que o Evangelho de Deus é um Evangelho que nos toca profundamente e que quando nós entregamos a nossa vida a esse Evangelho, ele nos humaniza ainda mais, exatamente porque aquele que é o centro do Evangelho é perfeitamente humano. Jesus, ele é completamente homem no sentido de que todas as expressões da sua humanidade, elas são perfeitas porque não são praticadas, motivadas por inclinações pecaminosas. Quando nós estudamos a história mundial, aprendemos que os hindus adoravam emblemas de força física. Os romanos adoravam ao seu imperador, havia o culto ao imperador. Os egípcios adoravam animais e os elementos da criação, enquanto que os gregos adoravam o homem por simplesmente ser homem em si mesmo. Na sua humanidade, na beleza das suas expressões, na sua força física, em tudo aquilo que pode ser admirado. Os judeus, eles valorizavam a tradição,
Os romanos valorizavam as conquistas, os gregos valorizavam a humanidade em sua plena expressão. Por isso, Lucas se concentra na perfeição da encarnação de Cristo e na forma como essa encarnação é colocada diante dos nossos olhos para crermos nele. E ele nos mostra e argumenta que a perfeição do Evangelho não está na idolatria da capacidade humana, pois isso é uma falácia frente ao pecado. Todas as forças, realizações, sabedorias, conquistas humanas se dobram diante dos grosseiros interesses da pecaminosidade das pessoas. Mas quando ele fala de Jesus, ele diz que em Jesus a humanidade é perfeita. Os interesses são perfeitos, as motivações são perfeitas, porque a perfeição do Evangelho está no fato de que quem a humanidade corrompida é alcançado, é mudado por ele. Mas quem vive dentro da humanidade corrompida, a idolatria que essa humanidade produz sempre vai empurrando as pessoas para o lado, para a marginalização, enquanto outros pousam de os bons, os melhores, aqueles que são melhores que os outros. A perfeição do Evangelho, ela está na inclusão pela graça, que é favor de Deus que nós não merecemos, daquelas pessoas que o mundo excluiu pela idealização de uma sociedade de vitoriosos, de pessoas belas, de pessoas perfeitas, seguindo padrões de exclusão social, racial e até mesmo econômica. No Evangelho de Jesus, o Evangelho é para todos, e não só para alguns. Ele é para mudar a vida de todos, do rico e do pobre, do belo e daquele que alguns se consideram feios, daqueles que são marginalizados e empurrados para fora porque não têm dinheiro, porque não têm posses, porque não têm propriedades. E então, Lucas mostra que Jesus veio para alcançar pessoas, transformar pessoas, e Ele mesmo age em perfeição na sua motivação, no propósito da sua encarnação e na sua plena humanidade. E aqui nós temos o texto no qual o Senhor Jesus inaugura o seu ministério na cidade onde ele vivia, que é Nazaré. E há 3 questões que eu quero levantar para os irmãos aqui a respeito da humanidade do Evangelho, visto no rosto, na humanidade do nosso Salvador. Primeiro, o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo prega, e aqui agora Ele disse que é para nós pregarmos também, é um Evangelho que age sempre no poder do Espírito Santo, versículo 14 até o versículo 19. Observe que o versículo 14 diz que o Senhor Jesus vai para Nazaré no poder do Espírito. No parágrafo anterior diz que Ele sai do deserto cheio do Espírito, diz que Ele vai para o deserto cheio do Espírito. O Senhor Jesus, Ele regressa para a Galileia no poder do Espírito Santo e falando e ensinando e cuidando das pessoas. Ele fica famoso e ele começa então a ficar conhecido e pessoas vêm vê-lo, vêm ouvi-lo. Então, o Senhor Jesus mostra para nós que o Evangelho é pregado somente no poder do Espírito Santo. Nós só pregamos o Evangelho verdadeiramente quando nos submetemos ao poder do Espírito, à condução do Espírito, ao pastoreio do Espírito, à ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, quando ele lê o texto, ele escolhe o texto de Isaías 61 e ele começa dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para uma tarefa. O propósito de Deus não cessa na cruz. A sua ação prossegue na ação do Espírito Santo da igreja. Lucas nos mostra que o Espírito estava envolvido desde o início, quando Jesus Cristo veio. E nós vemos isso de 3 formas aí no Evangelho e também no livro de Atos. Primeiro,
Lucas mostra que o Espírito Santo agiu em várias pessoas antes do nascimento de Jesus. João Batista seria cheio desde o ventre materno. Seus pais, Zacarias e Isabel, também ficaram cheios do Espírito Santo quando ouviram a mensagem de Deus. O Espírito conduziu Simeão ao templo no momento exato em que Jesus estava sendo apresentado lá. O Espírito encheu Ana de tal modo que ela cantou louvores ao Senhor. Segundo, você vê a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. É o Espírito Santo quem age através de todos os feitos, ensinamentos de Jesus em todos os momentos. Ele foi concebido pelo Espírito através de Maria, capítulo 1. O Espírito veio sobre ele logo após o seu batismo, 3:22. O Espírito levou, guiou e o encheu para enfrentar a tentação no deserto, capítulo 4, versículo 1. O nosso texto faz duas referências ao Espírito Santo, o verso 14 e o verso 18. Cristo pregava na Galileia no poder do Espírito, e a sua palavra em Nazaré era uma referência à unção do Espírito Santo na sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele usa o verbo no presente, lendo o texto original. Quando os discípulos voltaram da missão dos 70, lá no capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus exultou no Espírito por causa do resultado do trabalho dos seus discípulos. Em terceiro lugar, Lucas nos mostra que o Espírito que estava com Cristo também estaria com a igreja o tempo todo. O Senhor Jesus diz aos discípulos: ide por todo mundo, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Jesus estará conosco? Ele estará conosco por meio do seu Espírito. O Senhor Jesus está conosco hoje na celebração da ceia, que vamos fazer daqui a pouco, na presença, na habitação do Espírito Santo em cada um de nós. O Senhor não está no pão e no suco de uva. O Senhor está presente na igreja, por meio do seu Espírito. Então, quando os discípulos veem Jesus orando, eles pedem para que o Senhor os ensine a orar, porque eles também queriam ter uma vida com Deus do jeito que Jesus, na sua perfeita humanidade, tinha. Capítulo 11, os discípulos veem Jesus orando, e um deles, a Bíblia não diz qual é: Senhor, ensina-nos, ensine a todos nós a orar, porque nós vimos que João Batista ensinou os seus discípulos, nós vemos o Senhor orando, ensina a gente a orar também. E no capítulo 24, verso 49, quando o Senhor Jesus se despede dos discípulos, diz que Ele sopra sobre eles, Ele sopra o Espírito sobre eles. E Atos capítulo 2 diz que o Espírito cai sobre eles, aparece no meio deles, na forma de línguas de fogo, e os fortalece. Mas Jesus havia dito, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De modo que só há evangelização se o Espírito estiver conosco. E o poder do Espírito só é dado para que o nome de Jesus seja anunciado. Muitas pessoas querem ter o poder do Espírito para se exibir na presença dos outros, dizendo que tem dons espirituais. Mas o propósito da doação do Espírito Santo é nos capacitar para falar de Jesus às pessoas. Se você diz que tem o Espírito Santo, mas não tem coragem de falar de Jesus para os outros, tem alguma coisa errada com esse Espírito que você diz ter. Certamente não é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a habitação do Espírito Santo nos capacita para falar de Jesus. Não quer dizer que a gente vai deixar de ter medo, mas quer dizer que nós vamos ter coragem, e coragem na linguagem de C.S. Lewis não é bravura, é simplesmente obediência. Você pode tremer,
você pode enrubescer, ficar vermelho de vergonha e mesmo assim, cheio do Espírito Santo, ir lá falar de Jesus para uma pessoa e ela te ouvir. O propósito da unção do Espírito Santo na Escritura é muito claro, e aqui também o Senhor Jesus deixa claro na leitura de Isaías 61, é que o propósito da unção é a evangelização. Agir no poder do Espírito não significa ter poder sobre o Espírito, mas é exatamente o contrário, o oposto, é ver o Espírito agindo sobre nós. Ser cheio do Espírito Santo não é o quanto do Espírito que você tem para poder usar, mas é o quanto o Espírito Santo tem de você para ele usar. Ser cheio do Espírito Santo é estar inteiramente entregue à orientação e à ação do Espírito Santo na vida do seu povo. A sua ação visa, em primeiro lugar, a evangelização, o espalhar da boa notícia da salvação aos homens. Evangelizar não significa apenas falar de Jesus. A missão do Messias incluía mais do que isso. Os verbos aqui no texto e os tipos de pessoas a serem alcançados, tirados todos de Isaías 61, deixam evidente que o alcance do Evangelho é mais abrangente do que o nosso desejo da conversão, daquela pessoa boa, que a gente gosta, mas que não entrega a sua vida para Jesus. Quem não entrega a sua vida para Jesus não serve para trabalhar na igreja de Jesus. Coloca isso na sua cabeça. Por quê? Porque é somente quem está entregue a Jesus que será usado por Ele do jeito que Ele quer usar. Assim o Senhor Jesus disse que Ele foi enviado para evangelizar os pobres. Ele foi enviado para proclamar a libertação aos cativos, todo tipo de cativo. Cativo espiritual, cativo sentimental, cativo da cadeia, inclusive. Quando o Evangelho alcança o coração daqueles que estão presos, eles são libertos. A restauração da vista aos cegos, os cegos que não enxergam com os olhos, e os cegos que não enxergam também com a alma. A libertação dos oprimidos, aqueles que são maltratados por pessoas poderosas, arrogantes e soberbas. Apregoar o ano aceitável do Senhor, para que nós preguemos um evangelho tão abrangente, é preciso que Ele habite o nosso coração e o poder do Espírito esteja em nós. Por que eu digo isso? Porque nós queremos escolher quem o Espírito Santo vai converter. Ah, pastor, aquela pessoa é tão boa, só falta ser crente. Falta muita coisa. Nós não somos salvos pela bondade, nós somos salvos pela graça, um favor que nenhum de nós merece. Nenhum de nós que estamos sentados aqui essa noite merecemos estar aqui. Nenhum de nós. Todos nós estamos aqui porque Jesus nos amou e foi aonde estávamos e abriu a nossa alma, os nossos olhos para enxergarmos a sua promessa e o seu perdão. Se ele não tivesse feito isso, com 100% de certeza estaríamos agora em outro lugar. Cristo é o enfoque de toda a história. Então, em segundo lugar, o evangelho que o Senhor Jesus veio pregar, a humanidade desse evangelho é uma humanidade para hoje, não é para amanhã, não foi para ontem. As exigências do evangelho, a compatibilização das nossas vidas com o evangelho é para hoje, é urgente. Porque o Senhor Jesus diz que tudo isso, o anunciar o evangelho aos pobres, a libertação dos cativos, a restauração dos cegos, a libertação dos oprimidos, o ano aceitável do Senhor já chegou. Ele diz de tal forma que as pessoas ficam num silêncio daquele de cemitério, quando ele fala, hoje se cumpriu essa palavra, aqui diante dos olhos de vocês. Lucas deixa claro que
A ação do Evangelho de Cristo é para acontecer na história que nós estamos vivendo agora. Por isso ele fez uma pesquisa acurada e registrou tudo em ordem do jeito que aconteceu. Os acontecimentos da nossa salvação se dão dentro dos acontecimentos da história que nós estamos vivendo, a história do mundo, a história de hoje, a história do Brasil. Nós temos que ser testemunhas de Jesus hoje, agora, neste momento. A história humana e da humanidade não tem sentido sem a história de Cristo. Essa é a nossa contribuição para este mundo no qual nós estamos vivendo. E mais, em Cristo o tempo da salvação chegou e agora as pessoas poderão se reconciliar com Deus independentemente de qual a situação na qual elas vivem. O Evangelho alcança, sim, pessoas boas, mas vaidosas. O Evangelho alcança, sim, pessoas violentas e malcheirosas e as transforma. E muda o seu interior e muda também o seu exterior a partir do seu interior. O Evangelho é para hoje. Os advérbios de tempo utilizados por Jesus aqui são agora e hoje. Agora se cumpriu, hoje se cumpriu. E é interessante observar que esses mesmos advérbios, agora e hoje, eles aparecem mais no Evangelho de Lucas do que em Marcos e em Mateus. A expressão agora aparece 14 vezes em Lucas, mostrando a urgência e a oportunidade do momento, mas aparece só 4 vezes em Mateus e 3 vezes em Marcos. A expressão hoje, no sentido de ter que tomar uma decisão, aparece 11 vezes em Lucas, mas somente 8 vezes em Mateus e apenas uma vez no Evangelho de Marcos. O que Lucas quer dizer? Que a humanidade do Evangelho está exatamente na humanidade do Salvador. Quando nós conhecemos o Salvador humano, nós nos tornamos pessoas humanas melhores. A salvação não é simplesmente perdoar a nossa alma e a mandar direto para o céu. A salvação é perdoar a nossa vida e transformar o nosso caráter de acordo com a imagem de Jesus. De modo que, se estamos aqui e estamos vivendo, nós devemos expressar, testemunhar, ilustrar Jesus através das nossas ações. Por isso, Jesus diz, nele a Escritura se cumpriu diretamente conforme está escrito aqui no texto. Ele achou, diz o verso 17, o livro de Isaías, ele leu, e então ele fechou o livro, verso 20, devolveu ao assistente, e ele disse no verso 21, hoje se cumpriu a Escritura. As pessoas ouviram aquilo e Lucas deixa claro que houve um silêncio. O que isso quer dizer? A reação é de espanto e não de admiração positiva. Observe que aqueles que ouviram Jesus falar isso, e quando ele os comparou com o tempo de Elias e Eliseu, eles ficaram com raiva, eles quiseram matar Jesus jogando-o de um precipício. Os religiosos daquela época, as pessoas boas que frequentavam a igreja. A reação é de espanto. A rejeição do Evangelho pelos judeus não significou a derrota de Cristo, mas a abertura da oportunidade da expansão do seu triunfo para cumprir a promessa do Antigo Testamento, dizendo que o Evangelho não era só para Israel, o Evangelho é para o mundo inteiro. Mas os judeus da época de Jesus achavam que só eles eram os detentores da promessa. De modo que quando Jesus diz que na época de Elias, quem foi alcançado pelo Evangelho foi uma sidonita, uma mulher que vivia na Fenícia, eles acharam ruim. Quando ele disse que na época de Eliseu, logo depois de Elias, foi uma outra mulher que também não era a judia que recebeu o Evangelho, eles ficaram com mais raiva ainda. Aliás, na verdade, corrigindo aqui, Naamã, o sírio. Alguém que era exatamente pertencente ao maior inimigo de Israel naquela época.
nós ficamos aqui, às vezes, reclamando do quão pouco o Evangelho acontece entre nós, porque nós queremos elitizar a proclamação do Evangelho. Mas Jesus disse que o Evangelho é para os gentios, é para todos. E que todos precisam conhecer o Evangelho para tomar uma decisão hoje. Em terceiro e último lugar, o Evangelho então é abrangente. Olha só, diz o verso 26, para quem o Evangelho é enviado. Ele é enviado para uma mulher que nem fazia parte do povo de Israel na época de Elias. O Evangelho é enviado para um homem que nem sequer fazia parte do povo de Israel na época de Eliseu. Israel não é o único que merece ouvir. Nós que estamos aqui não somos os únicos que merecemos ouvir. Deus quer que através de nós o Evangelho vá adiante. Alcance mais pessoas. Pessoas de todos os tipos. Reverendo Ronaldo Lidório, ele fala daqueles grupos, dos 7 grupos menos alcançados do nosso país. Ele diz que os ricos, muito ricos, não são alcançados pelo Evangelho. Da mesma forma que os pobres, muito pobres, também não são alcançados pelo Evangelho. E nós temos dificuldade de alcançar os dois. Nós queremos um Evangelho de classe média, de gente como a gente. Então, quando aparece alguém sujo na igreja, ainda que ele não fale nada, ainda que ele não incomode ninguém, algumas pessoas já começam a se afastar para o lado. E nós não podemos negar isso, acontece mesmo entre nós. Às vezes aparece uma pessoa rica, muito rica, e já começa a aparecer gente bajulando para ver se ele vem para a nossa casa. É ridículo. É ridículo participar de reunião de pastores na nossa cidade, o quanto que, como abelhas, eles se voltam e ficam rodeando pessoas ricas querendo levar para o seu templo. Nós conversamos com algumas pessoas que são bem financeiramente, são membros da nossa igreja, e eles dizem que os pastores da cidade não saem do seu pé querendo levá-los para a sua igreja. Como se o evangelho deles fosse mais evangelho que o dos outros. Não. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para os cativos. O Evangelho é para os oprimidos. O Evangelho é para os cansados. O Evangelho é para aqueles que estão perdidos. E o Senhor Jesus diz, lendo o profeta Isaías, hoje, na pessoa dele, se cumpriu esta palavra. Então, anunciar Jesus é proclamar o Evangelho para todo tipo de pessoas. Nós convivemos no meio pastoral com um negócio chamado pragmatismo eclesiástico. O pragmatismo eclesiástico diz que o melhor lugar para plantar uma igreja nova é o centro da cidade. Porque no centro da cidade tem muita gente. Porque no centro da cidade corre dinheiro. Porque é muito mais rápido plantar uma igreja no centro da cidade e ela vai se crescer e se emancipar muito mais depressa. Então, nós nos concentramos no centro da cidade. E quem está lá comendo poeira, precisando de ônibus, sem iluminação elétrica e nem água da Saneágua, é que se lasque. Porque na nossa concepção pragmatista, o Evangelho não vai crescer lá tão rapidamente como cresce no centro da cidade. Isso nos envergonha, irmãos. Porque o Senhor Jesus disse que não é esse o critério. O reverendo Ronaldo Lidório diz que quando o Evangelho começou a crescer entre os concombas, e eles passaram a plantar igrejas no meio das tribos concombas ao redor, eles escolheram as tribos mais longe e de mais difícil acesso, e eles iam lá pregar o Evangelho, e as pessoas se convertiam. Então nós temos que ir em todos os lugares. E a igreja de Vila Nova precisa entender essa vocação. Porque senão nós vamos trair aquele que veio
exatamente fazendo isso. O ministério galileu não acontece no centro de Jerusalém. O ministério galileu acontece na Galileia. E a Galileia era uma das regiões mais pobres do Império Romano na época de Jesus. Quem determina o percurso da graça é o Deus gracioso e soberano, não os pastores e as suas concepções. Ainda que nós concordemos que é muito mais fácil plantar mesmo uma igreja no centro da cidade, e se nós plantarmos vai ter lugar para todo mundo e mais pessoas vão se converter, mas nós temos que enxergar mais longe. Quem determina é o Senhor e não nós. Quando queremos demais escolher os alvos da nossa evangelização, nós precisamos reconhecer que nós pecamos contra o nosso Salvador. O Senhor diz que Ele foi enviado para todos os marginalizados da sociedade e da religião legalista. Os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos. E Lucas mostra o quanto Jesus conversa com as mulheres, que era um grupo desprezado naquela época, e como Ele aceita as crianças, que era outro grupo desprezado naquela época. Lucas é o evangelho dos marginalizados. A plena humanidade do nosso Salvador não está na idolatria do corpo, da beleza estética, na conquista da intelectualidade humana, mas na sua capacidade de incluir os excluídos. Incluir para serem transformados, incluir para serem aceitos, incluir para serem amados, como nós fomos. Então, quando nós olhamos para a humanidade do Evangelho, olhando para a humanidade de Jesus, nós aprendemos que o Evangelho alcança indivíduos em suas mais íntimas necessidades. Lucas nos mostra que é o Evangelho que trata com Isabel e Zacarias, um casal idoso que queria ter filhos. Sem esquecer-se de Simeão e Ana, que já estão bem velhinhos, e Deus disse: vocês não serão recolhidos sem ver o Salvador. É o Evangelho que inclui o idoso. Não é o Evangelho só para os jovens. É o Evangelho para todos. Observe que é o Evangelho que trata com o jovem rico e com Zaqueu, um homem que enriqueceu passando a perna nos outros. Está no Evangelho de Lucas. É o Evangelho que entra na casa de Marta e Maria e as ama e também alcança Lázaro. É o Evangelho que ainda abraça aquela mulher que era uma prostituta, mas veio e lavou os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. É o Evangelho que pinta as histórias possíveis de inúmeras pessoas nas parábolas de Cristo. É o Evangelho do leproso que tem que gritar para que as pessoas fujam dele, mas Jesus estica o braço e o toca. É esse Evangelho. É o Evangelho de um homem que é o maioral da sinagoga, mas tem uma filha que ele ama e ela está doente e ele não tem vergonha de buscar ajuda para sua filha. É o Evangelho que alcança grupos de pessoas que normalmente nós marginalizamos. É o Evangelho que valoriza as mulheres, que narra os seus dramas. É o Evangelho, em nenhum outro dos Evangelhos as mulheres recebem tanta atenção como de Lucas, e Lucas nem era feminista. Isabel, Maria, Joana, Susana, Maria Madalena são apenas alguns dos exemplos que o Evangelho mostra que o Evangelho de Jesus não é machista, como costumeiramente o movimento feminista xinga nos microfones da vida. E essas mulheres, aqui tem mulheres pobres, ricas, prostitutas e mulheres comuns. É o Evangelho que alcança grupos de pessoas desclassificadas por seu mau comportamento. As pessoas de má fama também são alcançadas pelo Evangelho, pecadores e publicanos. Os publicanos eram aqueles que trabalhavam para o Império Romano, oprimindo Israel.
Eles eram detestados pela população, mas Jesus vai almoçar na casa deles. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, e ele era um publicano, é na sua casa que eu vou hoje. Visita essas pessoas. Assim nós observamos que também um ladrão na cruz se arrepende, é encontrado, se encontra com Jesus, e Jesus diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É o evangelho que muda a vida do ladrão, do bandido, do assaltante. É o evangelho que muda a vida do promíscuo, do sem vergonha, do incapaz, do imoral. É o evangelho que transforma a vida daquele que o Senhor Jesus escolheu amar. E Ele quer amá-los através de nós. É um evangelho aos gentios, daqueles que nós jamais gostaríamos que fossem alcançados. Quantos discursos de ódio contra os muçulmanos, e nós nos esquecemos que Jesus ama os muçulmanos também. Nós estamos levantando uma oferta para enviar um missionário para o mundo muçulmano. Um irmão se levantou na igreja e disse: pastor, para que gastar dinheiro com isso? A gente sabe que aquele povo não vai ouvir. Vamos plantar uma igreja ali no próximo bairro, vai dar muito mais resultado. Ainda bem que Ashbel Green Simon não pensava desse jeito. Quando ele foi de férias para os Estados Unidos, ofereceram para ele uma igreja com torre alta, maior que a nossa. E ele disse: não, Deus me chamou para o Brasil, eu tenho que voltar para lá. E ele veio. E menos de um ano depois, a esposa dele morreu aqui por complicações de parto. E menos de 2 anos depois, ele morreu por causa de febre amarela. Um mosquitinho daqui do Brasil o picou. Então, meus irmãos, nós sabemos que quem vai para o mundo muçulmano vai sofrer. Nós já vamos sabendo. Mas o Senhor Jesus disse que era para ir. E Ele chama mulheres e homens, famílias inteiras para irem para lá. E Ele diz para a igreja: sustenta, eu estou enviando. Cuida, eu estou chamando. Obedece, é a minha vontade. Aí nós enviamos um missionário e esquecemos que ele foi. Eu estava num congresso em São Paulo de missões, quando a mulher que estava no meu lado começou a chorar copiosamente, porque lá no púlpito, a mais de 20 metros de distância, porque tinha 2.000 pessoas no auditório, o pastor disse: quanto tempo demora para uma igreja esquecer que enviou o missionário para o campo? E a mulher que estava do meu lado, ela disse, chorando: 8 meses. 8 meses foi o prazo que a igreja dela enviou para o Japão e esqueceu que ela estava lá, porque não depositou mais nem um centavo depois que ela chegou lá. E para minha surpresa, aquela missionária que estava do meu lado, que eu conhecia ali, era daqui de Goiânia, uma igreja poderosa aqui da nossa cidade. A enviou para o Japão e esqueceu que ela estava lá. E foi a missionária da IPB quem a acolheu na sua casa e a ajudou a arrecadar dinheiro para voltar para a nossa cidade, porque a igreja a enviou e esqueceu dela. E os japoneses são budistas, e os indianos são hinduístas, e os arábios são muçulmanos, e aí vai. E nós, quem somos? Se estamos aqui para aprender a andar com Jesus e aprender a fazer o que Ele mandou, então temos de reavaliar a forma como nós olhamos e tratamos as pessoas que nos visitam, ou até mesmo aquelas que escolhemos para nos visitar em nossos cultos, nas nossas casas. Será que nós não escolhemos demais? E é por isso que muitas vezes o nosso resultado é tão pequeno? Nós temos que aprender a deixar o Espírito Santo escolher e nos conduzir a quem quer que Ele quer nos enviar. Deixa eu terminar o sermão. Verso 22 e o verso 28 e o verso 30 nos mostram que as pessoas ficaram maravilhadas diante do que Jesus ensinava. Mas se você observar bem o texto,
você verá que elas ficaram maravilhadas, mas não positivamente, elas ficaram iradas com Jesus. E o texto nos chama a não somente ficarmos maravilhados, de boca aberta com o Evangelho, mas tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser tomada hoje. Não pode ficar para amanhã. Não pode ser depois. Não pode ser outro dia, não pode ser qualquer dia. Quantas vezes nós chamamos pessoas para adorar a Deus conosco e elas dizem, qualquer dia eu vou lá. Nós já entendemos que qualquer dia é dia nenhum. Quando nós queremos despachar alguém, nós falamos, qualquer dia eu vou. Mas lá no coração a gente está dizendo, não vou mesmo. Então, quando nós ouvimos a mesma mensagem, nós entendemos. Leve para casa o seguinte, primeiro, não tente impor a sua agenda ao Evangelho, mas deixe o Evangelho colocar a agenda dele na sua vida. Deixa Deus te usar. Não vai ser você que vai escolher a hora, o momento e a pessoa. Embora o Evangelho não rejeite isso. Mas você vai perceber que as vezes em que você será mais útil, vai ser as vezes que você não escolheu, que você não programou, mas que o Espírito lhe deu a oportunidade e você a soube aproveitar. Segundo, agradeça o fato de que Deus te incluiu do jeito que você é. Deus te incluiu. O Evangelho chegou na sua casa, no seu ouvido. Hoje você está aqui adorando e servindo ao Senhor. Seja grato todos os dias. A sua gratidão, a experiência dos outros. Agradeça a sua inclusão e aplique a sua gratidão a serviço do Evangelho. Fale de Jesus. Inclua Jesus nas suas falas. É incrível quando eu olho para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, para as mídias sociais de vários irmãos, você não vê Jesus uma única vez sequer. Você vê drinks, você vê taças, você vê refrigerante, você vê piscina, você vê paisagens, mas você não vê Jesus. Para que serve ter Instagram e não usar para falar de Jesus? Para que serve ter um monte de seguidor no Facebook e eles nem sequer saber que você frequenta essa igreja? Para que colocar aquele monte de frase esquisita lá no Twitter, resmungando, xingando, dizendo que o dia é ruim, que a noite foi mal, que você não arrumou o namorado que você queria, que você não beijou a menina que você amava? Coisas que você esconde do seu pastor, mas fala para o mundo inteiro, na internet. Para quê? Eu quero que o meu Instagram, o meu Facebook, as minhas mídias, onde quer que eu estiver presente, Jesus esteja lá e as pessoas saibam que Ele é o primeiro. Terceiro, deixe-se tomar pela solenidade da urgência do apelo do Evangelho quando Jesus diz, hoje se cumpriu essa palavra. Não foi amanhã, não foi ontem, é agora, é na sua vida. Não tenha medo de ser usado por Jesus. Você vai perceber que quando Jesus te usar, você vai ficar feliz e contente. Quarto e último lugar, viva a humanidade do Evangelho. O Evangelho nos alcançou para que a gente aprenda a tratar bem as outras pessoas, não mal. O Evangelho veio para que nós nos tornássemos pessoas mais bem educadas, não porque ser bem educado é etiqueta, é socialmente aceito, mas porque faz bem para as pessoas. Dizer muito obrigado, dizer com licença, dizer eu te cedo o meu lugar, nós o fazemos porque o Evangelho nos alcançou. Viva
humanidade do Evangelho, espalhe o Evangelho, transmita o Evangelho, testemunhe o Evangelho, seja instrumento do Evangelho, não se faça empecilho para que as pessoas conheçam Jesus, mas como Paulo disse, faça o melhor possível para ser cooperador com o Evangelho de Jesus. Porque Jesus nos convida a conhecê-lo nesse Evangelho. E à medida em que nós vamos conhecendo Jesus, nós ficamos não só maravilhados, mas percebemos que Ele também nos transforma. E isso faz bem para nós.